Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nós oramos por essa palavra, oramos em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria, nos dando discernimento, que nós possamos aprender a tua boa palavra. No nome de Jesus, amém. Relembrando os irmãos, veja, o final do segundo capítulo de Tessalonicenses nos traz um pequeno curso de salvação bíblica. Na última palavra, nós vimos a triste condição do homem, a chamada depravação, natureza pecaminosa, corrupção do ser humano. O que nós aprendemos? Que o homem por si só não pode buscar o Deus da Bíblia. Por iniciativa do homem, sozinho, ele jamais irá buscar Deus. É necessário uma ação de Deus na vida do homem para que o homem vá em direção a Deus. Tanto é que toda a obra da salvação, ela é totalmente feita por Deus, em todos os seus aspectos. Nós vamos ver juntos, nas outras palavras, que até a fé para ser salvo foi Deus que deu. A Bíblia fala, a fé é um dom de Deus. Hoje, nós vamos pegar um outro aspecto. Nós vamos estar falando da doutrina da eleição. Essa é uma doutrina que incomoda muita gente. Essa é uma doutrina que tem muitas discussões. Nós temos de dois lados, dois grupos de bons teólogos. De um lado nós temos os chamados calvinistas, que têm os seus 5 pontos. Do outro lado nós temos os chamados arminianos, que divergem em algumas coisas. Hoje eu quero me manter no texto bíblico. Hoje eu quero expor o que a Bíblia fala. Modelos teológicos são bons? São bons. Mas como que eu tenho que interpretar a Bíblia? Eu tenho que interpretar a Bíblia dentro do seu contexto. Eu jamais vou pegar uma caixa de morango e colocar uma melancia dentro. Da mesma maneira, se eu pegar uma caixa de melancia e colocar pequenos morangos, também não vai dar certo, porque vai cair tudo. Então, cada texto tem que ser interpretado à sua maneira. Por que a doutrina da eleição incomoda tanto? Porque a doutrina da eleição fala de um Deus soberano. Nós vivemos uma época onde o ser humano valoriza demais a sua vontade, valoriza demais a sua autonomia, valoriza demais as suas opiniões. E a doutrina da eleição bíblica reduz o homem à sua insignificância na questão da salvação. E isso incomoda muita gente. Tem gente que não fica confortável com essa história de Deus eleger pessoas, de Deus salvar pessoas, de Deus fazer toda a obra. A pessoa precisa achar que ela fez alguma coisa. Ela não aceita que toda essa obra foi feita da parte de Deus. Porém, se eu pegar os textos bíblicos e deixar o texto falar comigo, o que eu vou aprender pela Bíblia? Eu vou aprender que a obra da salvação é totalmente de Deus. Eu vou aprender que Deus elegeu a sua igreja, elegeu os salvos, antes da fundação do mundo. E eu vou aprender que não houve contribuição do ser humano. A nossa parte na salvação foi entrar com o pecado. Essa foi a nossa parte. A parte de Deus foi tudo. Amém? Então vamos primeiramente do Antigo Testamento, são muitos textos, eu vou tentar ser o mais breve possível. Livro de Jó, capítulo 23, lá perto de Salmos. Jó é um livro antes de Salmos.
Jó, capítulo 23, versículo 13. Diz assim, Jó falando da parte de Deus. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Até aqui. O que esse versículo nos ensina? Que tudo que Deus quer fazer, efetivamente Ele faz. Tudo aquilo que Deus decreta sobre a nossa vida, Ele cumpre. Deus é um Deus soberano. O homem é insignificante em relação ao poder de Deus. E Jó, na sua angústia, identificou isso muito bem, de maneira inspirada, colocou o seguinte: olha, tudo que Deus quer fazer, Ele faz. Guarde isso, porque isso vai ter a ver com todo o restante da sua vida cristã, vai ter a ver com todo o restante da doutrina da eleição. Amém? Aí vamos no próximo livro, Salmo 65. Faz o favor, encosta essa janela aqui para mim. Salmo 65. Versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. O que o Salmo fala? Bem-aventurado a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. Qual a única maneira de se achegar a Deus? É ser um eleito. Da onde partiu isso? Ele escolheu. Bem-aventurado. Deus escolhe e Ele faz chegar a ti. É isso que o versículo ensina. Qualquer coisa que eu quiser colocar em cima do versículo é por minha conta e risco. A mensagem do salmista é simples. Bem-aventurado a quem tu escolhes para se chegar a ti. E o Senhor efetivamente faz ele chegar. Acabou. Amém? Vamos lá. Mais à frente, livro do profeta Isaías, capítulo 14. Isaías é logo na sequência de Provérbios, de Cantares. Isaías 14, versículo 27. Diz assim. Vamos ler o 26. Este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? O que o versículo está ensinando? Deus determinou, estendeu a mão, ele cumpre. É a mesma verdade que Jó fala, mostrando a soberania de Deus. Quem é que pode ir contra o braço forte do Senhor? É o que Isaías fala. Posso responder com certeza: ninguém. Se Deus determina algo, ele cumpre. Amém? Aí agora vamos ao próximo livro, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 20. Vamos juntando as peças. Não, vai ter Jeremias, depois de Jeremias, Ezequiel, capítulo 20. Ezequiel capítulo 20, versículo 19. Diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus,
Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executais os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Até aqui. Do que está falando o versículo? O versículo está falando que o povo de Deus executa a sua vontade dentro da aliança. A marca daquele que é eleito, a marca daquele que anda com Deus, é andar em conformidade com a sua palavra. Se alguém se diz um eleito de Deus, ele tem que mostrar pela vida dele que ele é um eleito. Porque fica muito fácil as pessoas confundirem as coisas. E através da sua justiça própria, acharem que são eleitas, mas estão vivendo uma vida completamente fora. Amém? Aí vamos seguir. Agora vamos para o Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Um dos versículos que mais deixa as pessoas incomodadas. Mateus 11, versículo 25. Diz assim: Naquele tempo, respondendo Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, vírgula, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Até aqui. Gente, esse versículo traz uma verdade que não é pregada muito pelos pregadores, porque eles têm dificuldade com esse texto. Existe um ensino por aí que Jesus, tecnicamente, vai salvar todo mundo. Que Jesus quer se revelar a todo mundo, que Jesus quer se mostrar a todo mundo. Esse versículo aqui, o próprio Jesus, ele entra em oração. E ele está fazendo uma oração de agradecimento a Deus Pai Todo-Poderoso. Qual que é o conteúdo dessa oração? Senhor, graças te dou, que ocultaste essas coisas aos sábios e poderosos, e a revelaste aos pequeninos. Sim, porque isso foi da tua vontade. E aí ele fala, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aí só pode conhecer o Filho se Deus Pai Todo-Poderoso revelar. Essa passagem deixa as pessoas extremamente desconfortáveis, porque elas têm uma visão infantil. O que eu tenho que entender? Deus elegeu um povo, Deus elegeu pessoas, Deus elegeu sua igreja. A salvação é única e exclusivamente a igreja do Senhor, aqueles que creem no seu nome. Existem pessoas que Deus resiste, lembra? Deus resiste ao soberbo, porém dá graça ao humilde. Esse é um versículo super conhecido. O problema é que eu leio a Bíblia de uma maneira infantil. E eu me esqueço que existem pessoas que vão ser punidas pelo seu pecado, que não vão ter a cobertura da obra de Jesus. Eu esqueço que existem pessoas que Deus vai resistir. Aqui não tem discussão, é o próprio Jesus falando, graças te dou que não revelaste. Esse versículo é impressionante, deixa as pessoas incomodadas. Se você conversar com uma pessoa que acredita que Deus quer salvar todo mundo, que Deus vai agir de tudo quanto é maneira,
essa verdade bíblica vai ao contrário. E para não dizer, olha que interessante, o próprio Jesus está falando, graças te dou. Vou trocar na linguagem de hoje, Jesus falando, Deus, muito obrigado, porque o Senhor não revelou essa verdade para eles. E o Senhor revelou essa verdade para os pobres, para os humildes, para aqueles que te buscam. E aí mais à frente Jesus fala o seguinte, olha, vocês só podem, vou reler o versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, vírgula, ao principal, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Você só pode conhecer a Deus se Jesus revelar o Pai para você. Mas olha o termo que está falando. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Os dois versículos estão juntos. Existem pessoas que Jesus não quer se revelar para elas. Não quer num nível que no versículo 25 ele agradece o Pai. Gente, olha a força dessa oração. Vou reler o 25. Não dá para falar de eleição sem falar nessa passagem. Para que você entenda que a sua salvação foi um milagre e foi uma graça de Deus impensável. Vou reler Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Acho que fica bem claro, não precisa interpretar. Jesus agradece. Pai, obrigado porque o Senhor não quis revelar essas coisas para o sábio entendido. E o Senhor revelou para o teu povo, para os escolhidos, os pequeninos, os humildes, aqueles que vão crer no teu nome. Amém? Vamos seguir um pouco mais. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Versículos como esse ferem a soberba do homem. Eu posso, eu faço, eu quero. Entendi. Como você é bom. Mateus 22, versículo 16. Diz assim. Espera aí que eu acho que eu botei passagem errada. 22, 16. Botei passagem errada. Vamos passar desse texto. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Passa Marcos, passa Lucas, chega em João, capítulo 5. João é quem nos mostra muito do que Deus fez para a nossa salvação. João 5, 21, diz assim. Olha que interessante. Vamos ler o 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilhes. 21. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica o mundo inteiro. Não está escrito o mundo inteiro aí? Espera aí, vou reler. 20, eu acho que eu estou errado, 22. Não, 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Durma com essa. Quem está falando isso? Jesus Cristo. Pode ver que está em vermelho se a tua Bíblia tem cor. O que esse versículo está dizendo? Que Jesus fecha com o primeiro versículo. Deus faz exatamente o que Ele quer. Deus não perde ponto. Esse versículo humilha o orgulho humano. O homem se acha muito bom.
O homem se acha digno de ser salvo. O homem se acha justo. O homem acha que as suas obras são capazes de justificar ele diante de Deus. Isso reduz o homem ao pó. Jesus vivifica quem ele quer. Não tem outra interpretação para esse versículo. É simples e claro. Não bastasse isso, aqui João vai falar. João capítulo 6, versículo 37. Por isso que eu não gosto, veja, tem muita discussão hoje em dia na internet. Se você abrir calvinista, arminiano, todo mundo fala um monte. Não gosto dessa discussão, prefiro vir para a Bíblia. E prefiro estudar a Bíblia como é para ser. Lendo os versículos no seu contexto. Acabou. Qualquer coisa discute com a Bíblia, não comigo. Jesus falou que ele vivifica quem quer. Discute com Jesus, não comigo. Amém? Então vamos lá, João 6, versículo 37, diz assim: todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum dos todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que Jesus está falando? Que os salvos foram dados pelo Pai para Jesus salvar e manter no caminho. O que nós estudamos? Que tudo que Deus quer, Ele faz. E nenhum propósito dele pode ser frustrado. Glória a Deus por isso! Já pensou seu nome escrito no livro da vida? Aí Deus estica o braço e fala, você é salvo. Aí teria um poder que fazia assim no braço de Deus. É salvo nada, eu mando aqui. Glória a Deus por isso. Eu não entendo porque tem gente que fica brava com isso aqui. Glória a Deus que Deus nos deu a Jesus, a gente tem que agradecer. Olha que interessante, o texto continua, versículo 44. Olha que interessante. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. O que Jesus está ensinando? Você só pode ir a Ele. Porque o Pai deu você a Ele. Está continuando o pensamento. Todo aquele que o Pai dá é salvo por Jesus. Sem escapatória. Mais um versículo, do capítulo 6, versículo 65. Olha que interessante. E dizia, vou ler o 64, olha para mim. Aqui está falando de Judas. Judas nunca foi salvo. Judas realizou alguns milagres? Realizou, porque Deus autorizou na missão dos 70. Mas foi por causa que Deus autorizou, não porque ele era salvo. Então vou ler o 64 para dar sentido. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. 65, Jesus falando, e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Qual é a única maneira de ir a Jesus? Através do poder de Deus. Lembra que o morto não pode fazer nada? Lembra que Paulo falou, não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Isso aqui incomoda. As pessoas chegam e falam, eu posso, eu quero. Deus fala, a glória pela tua salvação eu não dou a ninguém, é somente minha, é fruto do meu amor, é fruto da minha bondade, é fruto do meu decreto. Isso humilha o homem. Vamos seguir.
Atos dos Apóstolos, capítulo 13, próximo livro. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Atos 13, versículo 48. Diz assim: e os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, vírgula, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Quantos creram? Apenas aqueles que estavam ordenados para a vida eterna. Por que a cidade toda não creu? Deus não quer salvar todo mundo? Não contaram para você? Deus não vai salvar todo mundo? Aqui só foi salvo os que estavam ordenados à vida eterna. Quem é que está ordenado à vida eterna? Os eleitos de Cristo. Seu povo, sua igreja. Pecadores como eu e você, que tem nome, CPF e RG. Mais um texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Versículo 14. Qual é o caso aqui? Jesus chegou na cidade de Filipos. A cidade de Filipos não tinha sinagoga. Os judeus se reuniam na beira do rio. E aí ele foi lá na beira do rio. Paulo chegou foi na beira do rio pregar. Olha o que aconteceu. Atos 16, 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, vírgula, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. A pergunta é: quem é que convenceu Lídia? Paulo ou Deus? Deus. Usou o quê? A pregação de Paulo. Segunda pergunta: por que Deus não abriu o entendimento para todo mundo que estava ouvindo? Ele tinha poder para fazer isso, da mesma maneira que ele fez com Lídia. Nós lemos junto, eu estou forçando a interpretação. Nós lemos junto que Deus abriu o entendimento de Lídia. Inclusive os da sua casa, que a gente vê que foram batizados. A pergunta é: por que Deus não abriu o entendimento de todo mundo? Porque, infelizmente, vai ter muita gente no inferno por causa dos seus pecados, porque não creram. Entendeu? Não estão debaixo do decreto de salvação de Deus. Pastor, como funciona isso? Não sei, a Bíblia não diz. A Bíblia diz apenas que Deus fez. Ele abriu o entendimento. Se você quer arriscar uma resposta, arrisque. Eu não vou arriscar. Se a Bíblia não fala, eu não falo. Se a Bíblia fala, eu falo. Mas incomoda. Fala: nossa, eu achava que eu era tão bom. Eu achava que eu era tão legal. Vamos seguir. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Próxima carta, pode virar, está tudo na sequência. Romanos 8. Versículo 29. Diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes chamou; aos que chamou, a esses justificou; e aos que justificou, a esses também glorificou. Até aqui. O que está dizendo? Nós vamos ver mais à frente. Lá na eternidade passada, Deus te conhecia. Conhecer aqui é chamar para um relacionamento íntimo. Seu nome foi escrito no livro da vida. Deus escreveu sua história.
providenciou a ferramenta para que você fosse salvo, te salvou, te justificou e vai te glorificar. Tudo obra de Deus. Escrito lá na eternidade passada, nós vamos ver no último versículo do estudo. Quando você nem existia, Deus já te conhecia. Conhecer aqui é o conhecer de marido e mulher. Não é o conhecer, irmão João, não, irmão João conheço, passa ali na rua, dá bom dia, não é isso. Conhecer é o conhecer para intimidade de marido e mulher. Lembra Jesus e sua esposa, a igreja? É esse conhecer. É chamado intimidade. Comprado. Aí olha que interessante, capítulo 9 de Romanos. Versículo extremamente polêmico, que incomoda muita gente. Romanos 9, versículo 13. Diz assim: como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Faz uma pausa aí. O que Paulo escreve? Que Deus falou, olha, eu amei a Jacó, odiei a Esaú. Quando? Quando eles estavam no ventre e nenhuma obra tinham feito. Vai estar antes do versículo, que a passagem vai ficar muito longa, eu não vou ler. Quando a gente estudar Romanos, nós vamos estudar esse capítulo inteiro. Mas Paulo fala, olha, amei a Jacó, aborreci Esaú. O maior servirá ao menor. Quando? No ventre, antes de fazer qualquer obra. Por quê? Porque Deus escolheu. Simples assim. Os descendentes de Esaú não existem mais hoje na terra. Os descendentes de Jacó são o povo de Deus eleito. Israel. Povo étnico do Senhor, descendente de Jacó. Porque Deus escolheu na barriga da mãe. Mas olha o que fala o 14. Aí vem a resposta ao ser humano que não entende. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, faz uma pausa. O que as pessoas falam? Não, peraí, mas você está dizendo que Deus escolheu um, não escolheu outro? Escolheu a Jacó, não escolheu a Esaú? Deus é injusto. Paulo já responde essa pergunta, de maneira nenhuma. E aí Paulo vai explicar por que Deus não é injusto. Olha que interessante, um tapa na cara. 5 dedos vai ficar marcado aqui. Versículo 15. Pois disse a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadeces de quem quer, e endurece a quem quer. 19. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá o que o formou? Por que me fizeste assim? Até aqui. Gente, a verdade desse texto, vou falar para vocês, eu não entendo isso com profundidade. Eu só entendo o seguinte: Deus escolhe quem Ele quer, Deus endurece quem Ele quer. O ser humano vai reclamar, como isso, Senhor? Olha, eu que fiz vocês, eu faço como eu quero. Só isso eu consigo entender. Mais nada. Só que isso contrapõe o orgulho humano. O ser humano se acha muito bom, o ser humano se acha muito justo. O ser humano se acha que tem direito a alguma coisa. Nós vamos falar disso no fim da palavra. Mas esse texto aqui mostra que Deus, ele salva quem Ele quer, Ele endurece quem Ele quer. O texto é claro. Gente, eu levei 3 anos de estudo para compreender esse texto e aceitar. E aceitei assim, Senhor, eu não entendo.
Mas eu sei que foi o Senhor que me salvou. Eu sei que o Senhor fez isso pela tua bondade. E eu sei que o Senhor não vai fazer isso com todo mundo. Me rendo à tua vontade. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você está bravo, você pode fazer o seguinte: quando você chegar lá no céu, você discute com Deus. Fala, não concordei com aquilo ali. Me manda para o inferno. Pode fazer isso. É justo. Não está bravinho com Deus? Ou você tem que estar alegre que seu destino era o inferno e Deus te resgatou? Qual que é melhor, estar alegre ou estar bravinho? Ah, fiz biquinho. Entendeu como a gente é soberbo? Até no nosso raciocínio. Não é mais fácil falar, Senhor, a tua palavra não diz. Ela só está dizendo que o Senhor endurece quem quer. E o Senhor exalta quem santifica, exalta quem o Senhor quer. Como o Senhor faz, não sei, não tenho informação. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Vamos seguir um pouco mais. 1 Coríntios 1, vira aí, mais um livro. 1 Coríntios 1, 28, 27, diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. 29, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Até aqui. O que está falando? A memoração de Jesus. Senhor, graças te dou, que não revelasse essas coisas aos poderosos, mas revelou aos pequeninos. As coisas vis, as coisas fracas, as coisas desprezíveis. Prazer, Maurício. Prazer, Oscardi. Prazer, Rodrigo. Coisa vil, desprezível e fraca. Loucura para o mundo. Para quê? Quando você chegar diante de Deus, você vai chegar diante de Deus assim: Senhor, eu era um miserável pecador. Muito obrigado porque o Senhor me salvou. Muito obrigado porque o Senhor escreveu a minha vida e marcou dia e horário para que eu fosse salvo. Muito obrigado porque o Senhor me deu a fé para ser salvo. Muito obrigado porque o Senhor me manteve no caminho, porque se dependesse de mim eu ia perder. Louvado seja Deus. O que o Fortão fala? Não, mas eu fui prêmio Nobel da Paz. Eu fui um cientista que inventei a cura do câncer, que evitou milhares de mortes. Eu mereço estar no céu. Ou aquele irmão menos desavisado, quando chegar lá no céu, o cara fala: pô, glória a Deus, fomos salvos. Nós vamos falar isso na próxima palavra. A irmã vai bater no peito e falar: mas eu criei. Peitão estufado. É isso que vai fazer? Você vai chegar lá na maior humildade, na maior alegria, agradecido pela salvação. E isso é porque Deus escolheu as coisas loucas, eu e você. Não escolheu as coisas fortes do mundo. Não tem muita gente famosa salva, não tem muita gente sábia salva. Como diz aqui no sul do país, com todo respeito, é a jaguarada aqui, todos jaguara foram salvos. Eu e você. Gente que não presta, pecador, afastado de Deus, que ele foi buscar. É isso que Deus fez. Amém? Vamos lá. Próxima carta, 2 cartas à frente. Gálatas capítulo 1. São versículos, olha, gente. Muitos aqui estão ouvindo esse versículo pela primeira vez. Isso choca. Isso confronta, que a gente acha que a gente merece alguma coisa. Gálatas 1, versículo 15. Paulo falando: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho a mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue. O que Paulo está falando aqui? Que coube a Deus se revelar a ele. Legal, legal. Eu pergunto, por que não fez isso com Judas?
Por que não fez isso com Demas, que amou o presente século? Por que não fez isso com Alexandre, o latoeiro, que perseguia João? Fez com Paulo. Por que não fez isso com Anás e Caifás, sumo sacerdote? Por que não fez isso com Pôncio Pilatos? Ou com Herodes? Porque era Paulo. Na estrada de Damasco, Paulo não teve escolha, caiu do cavalo cego. Foi levado pela mão. Não teve pergunta, quer aceitar Jesus? Sabe essas perguntas ridículas? Isso devia ser banido da igreja, quer aceitar Jesus? Está maluco? Jesus te aceitou. Está doido da cabeça? Dá uma chance para Jesus. Paulo não teve nada disso, caiu cego do cavalo. Deus pegou pelos cabelos, pelas calças e jogou no ministério. Bum! E ele, foi embora e correu atrás do que tinha que fazer. Não ficou perguntando, Senhor, por que eu? Não teve nada disso. Amém? Difícil ouvir isso. Vamos lá, Efésios capítulo 1, próxima carta. São versículos que não são muito pregados, porque incomodam. Efésios 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, vírgula, segundo o conselho da sua vontade. O que está falando aqui? Que você foi eleito antes da fundação do mundo, você foi predestinado para ser salvo, conforme a imagem de Jesus. Isso foi porque Deus faz tudo conforme a sua vontade. Isso foi fruto de um decreto, lá na eternidade passada. Pastor, não entendi. Eu também não. Se você entender, inclusive, vamos fazer um canal do YouTube que você vai forrar de ganhar dinheiro, porque ninguém entende isso. Está acima da lógica humana. É mais fácil lidar com a informação. Deus quis, ele fez. Acabou. Que é o nosso primeiro versículo. Tudo que Deus quer fazer, ele faz. Deus queria salvar todo mundo. Peraí, então acho que Isaías não está falando do mesmo Deus. Jó não está falando do mesmo Deus. Deve ser outro Deus, esse Deus aí que você está falando. Porque o Deus que Jó fala que tudo que ele quer fazer, faz. O Deus que Isaías fala que tudo que ele quer fazer, faz. O Deus que Paulo fala que tudo que quer fazer, faz. O Deus que Jesus fala, também fala a mesma coisa. De que Deus nós estamos falando? Eu prefiro falar do Deus da Bíblia. Que tem caminhos misteriosos que não foram revelados ao homem. Estão acima do nosso entendimento. Imagina a formiga. Sabe criança? Vou usar o exemplo do pastor Luiz Saião. Imagina uma criança conversando, vendo uma conversa dos pais adultos, falando da compra de uma casa. Ela vai ficar olhando os pais conversando. Ela vai entender alguma coisa? Não vai. Somos nós. Amém? Vamos lá, mais um pouquinho. 2 Timóteo, roda algumas cartas. 2 Timóteo capítulo 1, passa por Tessalonicenses. 2 Timóteo 1, versículo assustador. 2 Timóteo 1, versículo 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. 2 Timóteo 1, 9. Amém?
que está dizendo? Vou reler que alguns perderam. 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, ponto e vírgula, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Você não foi salvo pelas suas obras. Você não foi salvo porque você creu. Você creu porque você foi eleito antes da fundação do mundo. É o contrário. O texto está repetindo o que os outros textos falaram. Ah, mas eu não concordo. Vai discutir com Deus, não comigo. Eu só estou lendo aqui. E o texto que eu li fala o seguinte, que Deus me salvou segundo o propósito dele, não por causa das minhas obras, não porque eu era bom, não porque eu criei, não porque eu ia ficar até o fim. E ó, vou contar uma coisa para vocês, que bom que ele fez assim, porque se algo tivesse na minha mão, a minha natureza pecaminosa tinha estragado tudo. E eu ia dar um jeito de ir para o inferno. Ah, pastor, prova isso na Bíblia. Adão e Eva eram puros, escolheram errado. A geração antes de Noé teve escolha, escolheu errado. A geração de Israel no deserto, diante do Deus de milagres, escolheu errado. A geração que Jesus estava aqui, quando ele veio, escolheu errado. A geração no final dos tempos vai escolher errado. Quer confiar no teu braço? Quer confiar no teu poder ou quer confiar no poder de Deus? Ah, eu prefiro confiar no poder de Deus. Na boa, gente. Desculpe o riso. Mas a gente é arrogante, é ridículo isso. Não é melhor concordar com a Bíblia? Vai ficar vendo picuinha. Ah, eu não entendo. Eu também não. Mas sabe por que também você não entende? Que te venderam um modelo de evangelho que não tinha muita base na Bíblia. Por exemplo, tecnicamente, pela Igreja Católica, a Igreja Católica vai resultar no universalismo. Todo mundo vai ser salvo. Porque não tem purgatório da Igreja Católica. Então eu não preciso crer. Se eu entrar meio errado, eu vou para a repescagem, o segundo tempo, e aí eu entro também. É daí que vem nossas ideias. Salvação por obras, eu crio, vou até o fim, entendeu? Aí vamos lá, mais um texto. Apocalipse 13. Para mim, os dois melhores versículos do livro do Apocalipse. Apocalipse 13, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Até aqui. Quem adorou a besta? Aqueles que não tiveram o nome escrito no livro. Livro de quem? Do Cordeiro, que foi morto quando? Antes da fundação do mundo. Você fala, pastor, peraí. Mas Jesus foi morto aproximadamente em 30 depois de Cristo. É, isso aqui na Terra. Mas lá na eternidade passada, Deus decretou que Jesus ia vir para nos salvar. Na plenitude dos tempos. Já era um fato. Quando eu e você sequer existíamos. Nós morávamos na mente de Deus. Agora, na boa, hoje quando você colocar a cabeça no seu travesseiro, vê se você ia colocar você no livro da vida. Com as coisas que você já fez. Você sendo um Deus santo, santo, santo. No qual não existe treva nenhuma. Você teria peito de colocar o teu nome? Meu irmão, numa boa, você teria peito, você é bom demais, porque eu sou um miserável pecador. Essa é a verdade. Aí a última passagem, Apocalipse 17. Esse é o melhor de todos, versículo 8. Diz assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta, que era e já não é, ainda que é. Quem vai adorar a besta? Aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida,
Quando eu entreguei minha vida para Jesus, já viu aqueles pastores que falam? Já vi oração assim na igreja. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Quem já ouviu esse tipo de oração? Não é bíblica. Já está escrito. Desde a fundação, antes da fundação do mundo. Nós somos eleitos lá. Agora, algumas considerações rapidinho. Veja, primeiro, eleição é para santidade e compromisso. Nós somos eleitos para ser um povo santo. Nós somos eleitos para ter compromisso. Que mais? É necessário pregar o evangelho. Nós vamos ver na próxima palavra. Deus só chama através da pregação do evangelho. Terceiro, eleição é um mistério. Nós sabemos que Deus faz, nós sabemos que não é por nossas obras, nós sabemos que ela foi feita antes da fundação do mundo. Agora, como Deus fez isso, qual o critério dele, a Bíblia não fala. Deuteronômio 29, aquilo que Deus quis revelar, revelou aos homens, porém as coisas escondidas não revelou. Qual é o problema? O ser humano está querendo entender o que a Bíblia não fala, em vez de ficar apenas com o texto. Aí fica essas discussões na internet, era só ler o texto. Os textos são claros. Amém? E aí, para encerrar, qual era a nossa situação? Imagina um grande barco. Esse barco só tinha pecador, nós. Aí Deus manda um barquinho para salvar, ninguém quer, porque está morto. Manda o segundo barquinho, ninguém quer. Manda o terceiro barquinho, ninguém quer. O que Deus tem que fazer? Meter a mão no barco e puxar os que ele decretou. Pum. Não tem essa de não quer. Eu sou Deus. Eu coloquei o teu nome no livro da vida, eu escrevi a sua vida, eu escolhi tudo aquilo que você ia passar, eu sou teu pai. E eu vou te salvar para todo sempre. Foi isso que Deus teve que fazer. Se dependesse dos que estavam dentro do barquinho, de mim, de você, ninguém queria, porque nós estávamos mortos, cegos. O homem natural não compreende as coisas de Deus. É necessário Deus vir e meter a mão no barco mesmo e arrancar. Senão a gente já está no barco até hoje. Agora, por que Deus tirou? Por que eu tenho que lembrar? Ah, pastor, isso é injusto. Peraí. Qual que é o destino do pecador? Inferno. Tem escapatória? Não. Se Deus elegeu alguns e salvou, é injusto? Qual que era o direito do pecador? Inferno. O que o pecador merece? Inferno. O que Deus fez? No seu poder. Ele separou um povo, a sua igreja, que vai passar a eternidade com ele. Como Deus fez isso? Ele fez de uma maneira eficaz, ele salvou esse povo. Não porque o povo fosse bom, não porque, veja, quem precisa de salvador é pecador, quem é bom não precisa de salvador. Ah, pastor, uma vez me falaram que Deus enxergou na história e viu quem ia crer. E aí elegeu, tem gente que fala isso. Qual é o problema dessa visão? Se Deus já viu que a pessoa ia crer, para que ele elegeu? Ela já não ia crer. Não tem lógica. Outra pergunta, quem colocou o futuro lá? Se nada escapa da soberania de Deus. Gente, está acima do nosso entendimento. Por isso eu prefiro, irmãos, éramos pecadores, afastados de Deus. Deus muito nos amou. Escreveu nosso nome no livro da vida. Poderosamente nos resgatou. E vai nos colocar lá na eternidade. Glória a Deus por isso. Vamos pregar o evangelho e vamos viver em paz com Deus. E aguardar dias maravilhosos que serão a eternidade. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento do tamanho da obra da salvação, daquilo que foi feito na cruz do Calvário
e do teu poder operando em nós. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, no nome de Jesus. Amém.